Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa saudável não é aquela que apenas está sem enfermidades, mas sim o ser humano que está no seu pleno bem-estar, com a total utilização de suas capacidades físicas e psicoemocionais. Ou seja, não basta apenas não estar doente, é preciso estar se sentindo bem. Por outro lado, a mudança na dieta alimentar da humanidade que vem sendo registrada nas últimas décadas tem afetado de forma negativa fatores importantes ligados à saúde: obesidade, hipertensão, hipercolesterol, estresse. As pessoas têm consciência da importância de uma boa dieta balanceada no dia a dia? Mais que isso, elas conseguem colocar em prática uma dieta determinada pelos médicos? Então, eu não sigo à risca, né? Mas eu procuro tudo que ela já me orientou, eu colocar em prática, não todo dia, né? Mas eu costumo seguir uma dieta equilibrada. Não, eu já fiz, assim, eu mesmo selecionando os alimentos, sem recomendação médica, sem passar por um nutricionista. Não, nunca fiz nenhuma dieta. Você começa e melhora, muda a condição e você larga. Dificilmente você continua. A dieta ortomolecular e outros assuntos ligados à medicina estão presentes na entrevista que o pastor Denis Munhoz vai conduzir no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Silvana Braga é médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez residência em clínica médica e reumatologia. Especializou-se pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. É ainda especialista em medicina física e reabilitação pela PUC. É pós-graduada em prática ortomolecular, em medicina estética e em anti-envelhecimento pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. É membro da Liga Internacional de Associações de Reumatologia. É médica do Ministério da Saúde. É sócia fundadora do segmento São Paulo da Academia Brasileira de Medicina Anti-Envelhecimento. É coordenadora do curso de reabilitação de doenças ósseas do Hospital das Clínicas. Silvana Braga possui curso de homotoxicologia pela Sociedade Internacional de Beiden na Europa. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite, é com imenso prazer que nós recebemos a doutora Silvana Braga. Ela é médica ortomolecular e reumatologista. Doutora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. É um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Antes da gente começar a se aprofundar aqui um pouquinho no tema do programa, o que é a medicina ortomolecular? Veja bem, hoje em dia se usa o nome prática ortomolecular, né? Porque não existe uma medicina ortomolecular. A prática ortomolecular é uma prática em que visa a prevenção de doenças e trabalha, a gente diz assim, ortocorreção, molecular-molécula, na correção da molécula. É uma prática, uma medicina que ela é muito ultramicroscópica. Ela antecede as doenças porque ela visa o núcleo menor do nosso corpo, que é a pequena célula. Então, a gente trabalha da célula para o restante do corpo. Então, o que acontece? A gente observa as alterações celulares, os famosos radicais livres que bombardeiam a célula, e a partir daí a gente vê todas as doenças que começam dentro da célula. Exemplo, nós sabemos que nós somos bombardeados todo dia por radicais livres, que são poluição, agrotóxico, estresse, substâncias tóxicas que você se alimenta dia a dia, e isso interfere direto na célula, bombardeia a célula, altera o núcleo e pode gerar doenças como câncer, doenças genéticas, doenças degenerativas como osteoartrose, Alzheimer, diabetes, etc. E outro fator também importante da ortomolecular, que a gente trabalha sempre, além da alimentação, a gente trabalha com a reposição de minerais, vitaminas e sais minerais. Claro que nós dosamos isso, não é aleatoriamente, a gente equilibra todo o corpo com os minerais, com as vitaminas e com outras substâncias que porventura a gente precisa colocar, associadas sempre à alimentação. O que a gente diz na ortomolecular? Primeiro a alimentação, sempre. Antes de tomar qualquer vitamina, corrija a sua alimentação. Quer dizer, ela é preventiva. Exatamente. Então, ela antecede muitas doenças. Muitas vezes, os pacientes vão aos médicos tradicionais. Eu sou clínica de formação e
chegava pessoas com alguma queixa e você não descobre nada no exame tradicional. Então, exames laboratoriais tradicionais você não descobre. Essa era a minha pergunta. No exame trivial ali, vou fazer exame Muitas de vezes sangue, você não descobre. Às vezes não descobre esse tipo de problema. Você tem hemograma normal, você tem a glicose normal, mas ele está cansado, ele está estressado, ele está ansioso, ele tem falta de sono, ele tem alteração de comportamento. E a gente trabalha muito no ortomolecular a alteração do humor. Porque, em termos de novidade, nós temos de alguns anos para cá, nós dosamos todos os neurotransmissores cerebrais. Significa que nós dosamos todo o cérebro. Então, sabemos se a pessoa está ansiosa, por que está ansiosa, se está deprimida, se está com tendência à oscilação de humor. E também na depressão, que hoje em dia é muito comum o uso de antidepressivos, né? Substâncias, às vezes, muitas vezes fortes, outras vezes tem indicação, mas nós antecedemos. Por quê? O que nós vemos? Nós dosamos uma das substâncias importantes na depressão, que é a serotonina. Serotonina. Que é o neurotransmissor prazer, ativo, né? É um dos hormônios, né? Então nós vemos, se estiver baixo, a gente repõe precursores da serotonina. A gente dá alimentos que tenham serotonina e equilibramos esse cérebro, porque nós temos um fundamento que o humor é fundamental para a saúde, para o bem-estar, para ele poder ter atividade física, atividade diária, na sua vida ou profissional ou estudantil. Então, nós trabalhamos bastante no humor. Então, é uma medicina muito delicada, porque muitas vezes uma alteração, eu estou cansado, eu não estou conseguindo ter memória, alteração muitas vezes do caminhar, desequilíbrio, nós conseguimos repor alguma vitamina que porventura esteja faltando e equilibrar isso sem dar algum medicamento alopático tão forte. Funciona mais ou menos como uma medicina preventiva e às vezes encontra a resposta que a pessoa acontece isso mesmo. Olha, meu exame está normal, eu fiz o exame, está normal, mas eu estou me sentindo cansado, Exato. Ou eu estou com pouco sono, ou eu estou sentindo dificuldade para alguma coisa. E quando se pede esse exame, ele é feito da mesma forma que o exame de sangue ou tem características especiais? Ele tem que ter um período de jejum maior, se abster de uso de medicamento, ou é feito normalmente? Veja bem, quando nós dosamos neurotransmissores, existe uma dieta, porque sabemos que alguns alimentos aumentam a serotonina, exemplo, chocolate. Né? Existe uma dieta de 3 dias. Então não é lenda, né, doutora? Não é lenda, não, é verdade. Comi um chocolate e me senti melhor. Exatamente. Então existe um preparo para fazer esses exames. Por outro lado, existem alguns exames que você pede todas as vitaminas, existem alguns preparos, né? E também um outro fator importante que são os metais tóxicos, que nós trabalhamos muito em ortomolecular. O que são os metais tóxicos? Esses metais que nós recebemos dia a dia. Exemplo, alumínio, que vem de uma lata, a panela de alumínio. O vanádio, que vem de agrotóxico, né? Vanádio pode ser uma substância tóxica. O alumínio pode dar, inclusive, Alzheimer para algumas pessoas mais velhas. Está associado ao Alzheimer. Então, o que nós fizemos? Nós dosamos também os metais tóxicos, quer no sangue, quer na urina, ou o exame do cabelo, né? E observamos se essa pessoa está contaminada ou não. Muitas vezes, ela não está contaminada, ela tem a capacidade de eliminação desse metal. São metais pesados, que não saem com muita facilidade do corpo. Então, na realidade, nós fazemos screen, um mapa. O exame do cabelo, como é o exame do cabelo? O exame do cabelo é um exame que se faz também, mas hoje em dia existe exame de sangue e de urina para dosagem de metal tóxico. Se colhe geralmente na base do cabelo, na nuca. Pede-se que a pessoa não pinte o cabelo, porque existe contaminação do chumbo, né? E vai para o laboratório, tem no Brasil, tem fora do Brasil, e dosa-se todos os metais tóxicos e a quantidade que ele está no corpo. Porque sabe-se que o cabelo, na bulbo capilar, ele fica muito tempo aquele metal tóxico, né? Exemplo, o chumbo. Pessoas que pintam cabelo, o chumbo fica impregnado muito tempo. Para algumas pessoas, para outras não. Tá? Então, tudo depende da capacidade de eliminação daquela pessoa, como ela come, porque sabemos que os alimentos eliminam os metais tóxicos, né? E, então, na realidade, nós observamos um conjunto de fatores. Não existe uma fórmula, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua individualidade no medicamento, quer sexo, idade, profissão, atividade física, né? E o contexto que ela está vivendo. Então, é uma medicina muito individualizada. Eu colocava aqui para a senhora um pouquinho antes, eu fiz um exame dessa parte de ortomolecular, coisa de uns 15 anos atrás, quando todos os meus exames estavam absolutamente regulares. E
o médico examinou e falou, olha, você tem deficiência de tal coisa. Eu falei, poxa, mas está tudo normal? Ele falou, não, se você continuasse fazendo os mesmos exames, iria continuar parecendo normal. Só que você tem deficiência disso, você tem excesso disso. Exatamente. E para mim foi uma surpresa. Claro. E muitas pessoas me perguntam, mas eu tomo uma vitamina que eu compro na farmácia e eu me reponho. Eu falei, ok, essas vitaminas prontas não são ruins, só que elas são para a população em geral. Né? Eles colocam umas doses pequenas de todas as vitaminas e sais minerais para que não afete ninguém, nem piore, nem melhore muito, né? Então, ela repõe um pouquinho. Agora, se você quer uma medicina individualizada para repor exatamente o que está te faltando, às vezes você não precisa de todas elas, precisa especificamente de uma e vai favorecer o seu organismo. Aí ela é prescrita e é feita de uma fórmula especial para a pessoa. Manipulada, exatamente. Um exemplo que nós pegamos muito em consultório, pessoas que têm problema de tireoide, hoje em dia é muito comum, né? A tireoide mal funcionante, né? Que é o hipotireoidismo. E em pessoas jovens, a gente nem repõe, a gente observa, não repõe hormônio, observa que a tireoide está um pouquinho mais lenta, muitas vezes pode ser uma autoimunidade, um anticorpo contra a tireoide, e a gente repõe, às vezes, um mineral, exemplo, selênio, que é um mineral que ajuda a formar o hormônio tireoidiano. E acompanha um bom tempo para ver se aquilo equilibra e não há necessidade de tomar hormônio, ou posterga o uso do hormônio. E assim como na tireoide, a gente tem também a história da reposição hormonal em homens e mulheres, que na menopausa ou andropausa, muitas vezes tem necessidade da reposição, quer sintética, quer natural, quer fitoterápica. A gente falava também um pouquinho sobre o Alzheimer, né? Que é uma doença que o pessoal fala que agora está aparecendo mais porque está se vivendo mais. Mas acho que é um número realmente que aumentou muito. Exato. Existe alguma fórmula que a pessoa pode fazer uma prevenção da doença? Existe sim. Olha, hoje em dia realmente o número de Alzheimer cresceu demais. Eu não acredito que seja só pelo aumento da longevidade. Existem trabalhos recentes que mostram que o Alzheimer está relacionado ao diabetes tipo 3. O que é o diabetes tipo 3? O 1 é o insulino dependente. O 2 é por excesso de carboidrato. Que é São os mais comuns. Os mais comuns. Chama-se diabetes tipo 3, like tipo 3, que é o excesso de carboidrato e açúcar. Então, existem trabalhos que mostram que, através desse tipo de alimentação constante, né, doce, chocolate, o álcool, carboidrato simples, ele pode desenvolver aquela substância que fica em volta do neurônio. E com a redução desse tipo de alimentação, existe uma grande melhora. Então, a prevenção, hoje em dia, claro, existe uma genética, né? A prevenção, pessoas que já estão começando a ter algum sintoma de falta de memória, desorientação mental, né? É que a alimentação seja muito restrita desse tipo de carboidrato. O que a gente sugere? Legumes, frutas, verduras, carnes muito magras, mais peixe e frango, né? Um pouquinho de soja e pouquíssimo carboidrato, quer dizer, um pouco, né? Não é essa quantidade que as pessoas mais velhas costumam ingerir. Hoje em dia existe um exagero no consumo de carboidrato. Eu acho que a nossa população, a população mundial, começou a se alimentar de forma muito irregular. Existe uma oferta muito grande da indústria alimentícia, né? As pessoas com pouco tempo de cozinhar e ofertas de restaurantes, né? De muito tipo de alimentação que se come fora de casa. Então, virou um vício o uso do carboidrato, né? Carboidrato simples, né? Não complexo. Complexo seria os integrais. E em termos de, além da alimentação, a prevenção, existem vários remédios naturais que podem ajudar a produzir a acetilcolina, que é a substância que falta, que é a substância que vai do neurônio à placa neural. Ele precisa disso. Então, existem fitoterápicos, vitaminas do complexo B são importantíssimas e muitas vezes a gente precisa dar uma acalmada nesse cérebro. Eles são um pouco agitados, né? O paciente com Alzheimer tem um pouco de agitação. A gente consegue, através de alguns neurotransmissores que equilibram o cérebro, acalmar um pouco esse cérebro, ele poder ter calma para resolver as coisas, né? Quais são os primeiros sintomas, doutora? Vamos dizer assim, o sinal amarelo. Olha, se você já está apresentando esses sintomas, precisa dar uma olhada. Olha, alguns sintomas seriam, claro, a perda de memória, a memória recente, não anterior, né? Onde esqueceu o óculos, isso é muito comum, né? Onde esqueceu o óculos, onde deixou o chinelo, seria a primeira
primeiro sintoma. O segundo sintoma é um pouco de orientação de tempo espacial. Você esquece o dia, não lembra muito do que ia fazer, vai num lugar, já esquece, ou, por exemplo, e o que eu estava fazendo aqui, né? Vai na cozinha, o que eu vim fazer aqui? Aí volta, isso é um outro sintoma. Outro sintoma seria a pessoa começa a esquecer algum tipo de nome, por exemplo, nome não da mãe, quer dizer, nome próprio, ela começa a se confundir. Mas o que é importante dizer é que isso também é comum na população geral. A pessoa também esquece. Calma, vamos ter calma. Não precisa se apavorar. Não precisa se apavorar. Existe um somatório, uma frequência, outra coisa. Pessoas que repetem muitas histórias. Contou uma história, daqui uma semana conta a mesma história para a mesma pessoa e pergunta muito. Mas como é que é isso mesmo? A dificuldade de compreensão da parte escrita, né? Da parte falada, da cognição, né? Então, é uma evolução, você começa a observar o tipo de comportamento alterado. Tem que ficar mais atento, então. Claro. Eu queria mostrar esse livro aqui da doutora Silvana, Dieta Ortomolecular. Tá aqui, vamos fechar aqui. Agora nós falamos um assunto que muita gente já se ajeitou na cadeira, né? Claro. Principalmente aí as mulheres, as moças, as senhoras, quando fala de dieta, parece que é um tema que todo mundo tem interesse. Vamos falar um pouquinho dessa dieta ortomolecular. Como funciona, doutora? Olha, a dieta ortomolecular tem as bases da ortomolecular, uma dieta extremamente saudável, simples, uma dieta que é praticamente a dieta da feira, né? Mas você retira algumas coisas, tipo excesso de álcool, excesso de doces, excesso de sorvetes, né? Então ele retira alguns carboidratos simples. Esse carboidrato simples, seria o pão branco, arroz branco, as massas, tá? E associado a outras coisas, como doces, as massas integrais, farinha integral, farinha branca. Então seria o carboidrato simples, que é o pior que tem, porque ele vira açúcar. E na medida que ele vira açúcar, ele aumenta a glicose e tem a tendência a aumentar de peso, né? Então, na realidade, o carboidrato ideal seria o carboidrato complexo. Eu até brinco e dizer assim, o pão integral. O que seria um pão integral? Aquele pão bem pesado, até brinco assim, aquele pão da época de Cristo, que é aquela coisa pesada que fica muito tempo no estômago. Então, ele precisa muito... E você vai comer pouco, porque pesa. Pesa. Né? E se comer muito, ele vai custar ser digerido, muita enzima, muito gasto calórico e muito tempo no estômago, logo, muita saciedade. Então, a gente indica os carboidratos complexos, são os integrais, para que a pessoa tenha mais saciedade e ele eleva menos a glicose, porque ele custa entrar no sangue. Ele está ali no estômago quebrando, até ele poder entrar no sangue. Isso é base fundamental. Sugerimos legumes, verduras, as frutas, restringimos os derivados lácteos que têm que ser desnatados, tá? Desnatados e sem açúcar de preferência, muitas vezes sem lactose, né? E sempre 3 ou 4 refeições, café, um lanchinho pequeno entre o café e o almoço, uma saladinha, um carboidrato complexo, uma proteína, um legume, à tarde um lanchinho, tipo uma fruta. E se quiser, pessoas que saem muito tarde do trabalho, eu jogo 2 lanchinhos, um 4, outro 7. E à noite, uma salada, um grelhado, uma sopinha. E a gente abre nos fins de semana para a pessoa comer alguma coisa, né? Numa festinha, claro. Mas sempre com moderação. Exceção. Sempre pouco, né? A senhora falou a respeito do leite e não é o primeiro médico que comenta isso, né? E dizem que na maioria dos casos, principalmente para o adulto, o leite é totalmente desnecessário. Veja bem, olha, eu não acho assim que seja proscrito, não. Ele é extremamente importante na parte de amamentação, no crescimento até 10, 12 anos. Depois ele não se faz tão necessário, porque outros tipos de proteínas são introduzidos. Mas eu acho que o leite, não digo leite, mas de preferência os derivados lácteos como e os iogurtes, são ricos em lactobacilos, excelente para o intestino. E eu acho que não deve ser completamente retirado. Eu digo assim, você coma 1 a 2 unidades lácteas por dia. Porque tem pessoas que são lácteas, né? Principalmente que moram sozinhas. Tem leite, tem iogurte, tem queijo, só come isso. Requeijão. Então eu falei, coma uma fatia de queijo, um copo de leite, um iogurte, que inclusive ele repõe bastante o cálcio na mulher na menopausa, né? Eu não acho que deve ser cortado, deve ser controlado até 2 unidades por dia. E na prevenção, que a gente começou a falar sobre isso, qual é a periodicidade certa para a pessoa fazer o exame, para fazer uma manutenção, exame de sangue, outro tipo de exame? Se ela tiver condição financeira de fazer, qual o período certo, a periodicidade certa? Olha, 1 vez por ano é básico,
né? Eu faço, meus clientes fazem, eu peço todos os exames para ver, porque muda de um ano para o outro. A pessoa está se alimentando, de repente tem falta de uma vitamina, ou surge um pré-diabetes, ou ela está com uma leve hipertensão arterial, ganha um pouco de peso, né? Então, geralmente eu faço um check-up anual. E depois, de acordo com o que ela tenha, de repente ela está muito bem, ela tem que repor pouca coisa, só alimentação, né? Ou introduzir atividade física. Se ela tem vários fatores, como diabetes, hipertensão, está no dropout, de repente, 6 meses depois se repete só os exames que estão alterados. Não precisa os outros, né? Aquele que não está muito bem, você repete e vai acompanhando aquela linha do problema que a pessoa tenha. Eu sempre costumo perguntar quais são os grandes vilões da nossa geração, em termos de comida, o que a gente realmente fala, olha, isso tem que evitar, isso não faz bem, você pode abrir uma exceção de vez em nunca, mas faz mal, você tem que evitar. Olha, eu vou começar por um grande vilão que eu digo que tem que ser bastante, não digo proibido, reduzido, é o álcool. Nós estamos com um problema seríssimo na nossa sociedade. Eu recebo jovens, adultos, estão bebendo em excesso. É verdade, a gente escuta também muitos casos. Esse é um vilão porque, além de ele ter carboidrato, ele afeta o fígado, ele afeta o pâncreas, ele aumenta de peso, ele pode dar diabetes, afeta o cérebro. Então, as pessoas estão bebendo desmedidamente. Eu geralmente restringo só no fim de semana, sábado e domingo, e 2 doses. E digo assim, você tomou uma semana? Vamos fazer um teste? Passa uns 15 dias sem tomar para ver se você precisa mesmo. Okay, né? Se não te faz falta. Não, para ver se você tem tanta necessidade assim. E na medida que ele começa a beber menos, eu tenho uma experiência bastante grande nisso. As pessoas dizem, nossa, sabe que eu estou esquecendo de beber durante a semana? Sabe que eu chego lá, pego um suco? Homens e mulheres. Então, a primeira coisa que eu logo controlo o álcool, porque as pessoas estão tendo o hábito, inclusive do happy hour, né? Exato. E cerveja em excesso, vinho em excesso. Aí começa aquela história, uma vez por semana, só no fim de semana, aí começa no meio da semana também. Além do frequente, tem bebedor em excesso no fim de semana. Esse é terrível. Então ele vai para uma balada, ele fica no barzinho, bebe até número de horas. Eu pergunto assim, qual o seu número? Ele olha e fala assim, seu número? É o número de horas que você fica no bar ou você tem um número quando você vai? Eu tenho um número, 1, 2, a pessoa tem que ter um número, vai beber 5 horas sem parar? Não é, né? Esse é o primeiro vilão. O segundo vilão é o famoso carboidrato. É o carboidrato simples, que são os doces, que é o mais barato na alimentação. É o pão, é a torta, é o chocolate menos, mas são as massas, o arroz branco, o pãozinho de queijo. Então, esse é o grande vilão. Esse tem que ser restrito ao máximo. Não é para que não coma, mas coma mais esporadicamente. Comer mais proteína. Até brinco assim, quando você vai num quilo, existe uma ordem no quilo, né? Porque o mais barato está sempre no início. O que é? Vem a salada, vem a torta, o arroz, a massa. Exato. No final está o carne, frango e peixe. Eu falo ali assim, que você já tá começa do final. Eu falo assim, começa do final, porque o caro está no final. Hoje em dia, peixe, a carne está mais cara. Então, assim, ele já enche o prato com carboidrato, pastel, salgadinho, etc. E a proteína, que é tão importante, fica no final. Então, minha sugestão, os grandes vilões, eu acho o álcool e o carboidrato simples, as tortas, os salgadinhos. Até brinco assim, ele fala assim, doutora, eu vou numa festa, o que eu faço? Eu falo assim, tudo que é amarelinho, você foge. Ele fala assim, o pãozinho de queijo, salgadinho, a tortinha, o pastelzinho, o rissole. Aí não sobra muito, né? Não, aí tem o pretinho. Eu falo assim, o pretinho, que é o quibe, o croquete, né? Aí o outro brinca e fala assim, aí o brigadeiro, tudo bem, entra o brigadeirinho no meio. Fala assim, os amarelinhos, é melhor comer um pãozinho com um cachorro quente do que um rissole. Que pão é pão, ok, que é branco, e tem uma salsicha também, não é embutido, não é tão bom, mas é melhor do que uma fritura. Então, eu brinco assim, vá nos pretinhos, que a carne, né? Mais tranquilo. Mais tranquilo. E os refrigerantes? Olha, o refrigerante não tem nada nutritivo, né? A Coca-Cola, não posso citar aqui. Fique à vontade. Existem alguns refrigerantes que são ricos em sal, né? Então, inclusive sabemos que o sal, ele impede a absorção do cálcio. Pessoas que tomam algum tipo de refrigerante, que são ricos em sal, elas têm uma tendência mais à osteoporose, porque o sal, impede a absorção do cálcio. E o zero, que é, claro, é sem açúcar, ele é rico em cafeína, ajuda um pouquinho a pessoa a ficar mais ativa, né? Mas não tem nada de nutritivo. Eu falo, gente, não tem nada de nutritivo de refrigerante. Então a gente diz assim, você toma eventual, não é que seja proibido. Está numa festa, no fim de semana,
eventual, mas dia a dia, jamais. Porque muita gente acha que o zero, não tem problema nenhum porque é zero. Não, toma uma limonada, toma um suco de laranja, né? Então tem tantos sucos melhores, não suco natural, né? Do que refrigerante. Geralmente a gente pede que não tome refrigerante, tome muito pouco, só em ocasiões especiais, tipo uma festa, não tem mais outra opção, né? E as refeições nunca serem muito espaçadas, né? E também não muito abundante. Eu falo assim, eu comer pergunto pouco, assim, né? eu falo assim, você é de frequência ou de volume? A maioria é de volume. Come, não come. Não, no meu caso. Ela toma café, ela vai jantar e come Eu fico sem comer, mas eu não sei comer pouco. Exatamente, porque a maioria é volume. É verdade. Então, volume é um tipo de tratamento, frequência é outro. Aquele que belisca porque tem uma ansiedade, está beliscando o tempo todo. Volume é mais orientação nutricional, porque ele esquece de comer. Então, ele está com muita fome, no fim do dia está morrendo de fome, né? Come qualquer coisa. Então, são vertentes diferentes. Mas é todo um aprendizado que não é tão rápido. Existe uma programação, eu brinco assim, uma programação neurolinguística. Você vai treinando para que ele vá entendendo aos poucos a necessidade da mudança alimentar. Não é de uma hora para outra, né? E manutenção também, né? Porque às vezes a pessoa perde aquele peso, se sente melhor, depois engorda até mais. Volta a fazer. Eu brinco assim, se errou, volta, pode recomeçar sempre. Recomeça na segunda, né? Eu vejo assim na minha academia, segunda-feira, o dia bombando, todo mundo está lá na academia. Ok, tudo bem, faz parte. Começar e recomeçar faz parte da vida. Então, não é porque ganhou 1, 2 quilos, viajou, ganhou um pouquinho, é que vai parar o tratamento, né? Ou parar a dieta, mas retorna e recomeça e se permite algumas coisas também, né? Não é aquela proibição, né? Poxa, errou. Não, estou com vergonha. Eu falei, não, você tem que permitir que o ser humano pode errar, né? O importante é retomar, né? Retomar, exatamente. Doutora, nosso tempo está se esgotando. Eu queria mais uma vez agradecer a gentileza da senhora por ter aceito o nosso convite. E queria deixar à disposição algum tema que eu não falei, algum recado que a senhora queira passar para os nossos telespectadores. Bom, o que eu quero dizer é que é aquela frase famosa, faça do seu alimento seu remédio. Hoje em dia existem muitas formas de você ficar saudável. Alimentar, nutricional, com vitaminas. Muitas vezes você não precisa recorrer a medicamentos sintéticos. Você pode ter sua saúde de volta desde que você faça atividade física, se equilibre o seu humor e faça uma alimentação correta. Doutora, muito obrigado. Obrigada, é um prazer. É um prazer recebê-la aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.